pessoal, hoje no nosso Aprendendo com Questões da Medicina Preventiva, a gente vai trabalhar um tópico super importante que está tendo uma tendência muito grande de estar caindo nas provas desses últimos anos, que seria a diferenciação entre as vigilâncias. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o conceito de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância sanitária e a vigilância em saúde do trabalhador. Para começar, eu te trouxe os conceitos chaves, tá? Lembrar que esses conceitos eles foram definidos pela Lei 8080, que é aquela lei orgânica do SUS. Então, vamos começar discutindo o conceito de vigilância epidemiológica. Eu vou te dar alguns termos chaves para você fazer links cerebrais e conseguir aí decorar cada uma dessas vigilâncias, tá? Então, vigilância epidemiológica seria o quê? Seria a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica. Então, vê que a vigilância epidemiológica teria como principal ação essa daqui que a gente acabou de ver. Percebe que o foco da vigilância epidemiológica basicamente é estudar o quê? Estudar, doença, prevenção de doença, prevenção aí de agravos transmissíveis, estudar detecção de novas doenças, detecção ali de epidemia, de pandemia, de algum surto que esteja acontecendo. Ou seja, o foco da vigilância epidemiológica vai ser doença. Então, para você memorizar, conceito de vigilância epidemiológica está intimamente associada a uma vigilância que está ali fiscalizando e monitorando doença. Já a vigilância sanitária, para e pensa comigo. O conceito-chave dela seria o quê? O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir em fatores envolvidos na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. Ou seja, a vigilância sanitária está muito preocupada com o quê? Com produção e circulação de bens e na prestação de serviços que tenham, obviamente, relação com a saúde. Exemplo, um restaurante. Se a pessoa que está ali manipulando aquele alimento é uma pessoa que não toma cuidado com questões de higiene e tudo mais, ela pode disseminar ali várias doenças através daquele alimento. Então, um restaurante seria o quê? Uma prestação de serviço que está intimamente associada aí à saúde. Outro exemplo, uma farmácia. Indústria farmacêutica, que está fazendo o quê? Bens de consumo que estão atrelados à saúde. Então, percebe que a vigilância sanitária ela não está muito preocupada em relação à doença, ela está preocupada em fiscalizar ali ações, bens de consumo e prestação de serviço que tem a ver com a saúde. Então, vigilância sanitária, o link cerebral para a gente seria o quê? Bens de consumo e prestação de serviços relacionados à saúde. Então, isso daqui é o grande interesse da vigilância sanitária. Quando a gente fala de vigilância ambiental, a gente vê que a ideia central seria o quê? Aquela vigilância que vai fazer todo o conhecimento, detecção e prevenção de mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que estão interferindo na saúde humana. Vou te dar um exemplo. Ela, na verdade, fiscaliza ali solo. Digamos que tem uma plantação ali que o pessoal usa agrotóxico que pode contaminar o solo. Ela fiscaliza, por exemplo, os rios para ver ali se tem algum tipo de contaminação. Se tem uma indústria que está colocando ali dejetos nesse rio e pode estar poluindo o rio. Ou seja, tudo relacionado ao ambiente que possa estar interferindo na saúde. Então, solo, ar, rios, águas de uma forma geral, percebe? Então, o link cerebral que a gente faz de vigilância ambiental seria o quê? Ambiente, é aquela que vai fiscalizar ali o ambiente e, obviamente, vai ver ali se naquele ambiente pode ter algo que esteja causando doença na população. Já a vigilância em saúde do trabalhador, vê que eu trouxe o conceito dela que diz que seria o conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária a fazer o quê? Aí ele diz, a promover e proteger a saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Ou seja, a vigilância em saúde do trabalhador, ela foca em quê? Na promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
Então, ela, por exemplo, é a grande responsável por ir lá fiscalizar um ambiente de trabalho, ver se os trabalhadores estão usando EPI, ver se aquele ambiente dali onde o trabalhador está é um ambiente seguro para ele, é um ambiente, enfim, que pode estar sendo jogado ali partículas de sílica e várias pessoas estarem ali respirando. Então, ela vai basicamente olhar tudo que está relacionado ali ao trabalho, tá? Massa, entendido aqui os 4 conceitos das vigilâncias, vamos passar aqui para a gente responder essa questão da Santa Casa de Misericórdia de BH de 2022 e ela traz 3 conceitos e pede para a gente marcar os conceitos corretos. Vamos começar com o conceito 1. Ela diz o seguinte, ó, vigilância epidemiológica seria aquela que iria desenvolver ações de monitoramento contínuo do país, estado, região, município e território por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente. Pessoal, vigilância epidemiológica, ela foca em quê? Em estudar o quê? Doença. Ela quer ver ali se está tendo um surto, ela quer ver se está tendo uma epidemia, ela quer ver o comportamento dessas doenças, como é que a gente vai prevenir doença, tá? Então, ela não foca aqui em estar olhando apenas indicador de saúde, ela vai olhar tudo, tá? Então, primeiro aí já estaria falso para a gente. O foco dela não são indicadores de saúde. O foco dela, na verdade, vai ser principalmente em quê? Em doença. Então, ela vai avaliar a doença. Ah, fala, mas agora eu fiquei com uma dúvida. Como é que ela faz a análise dessas doenças? Porque essa assertiva 1 falou aí pra gente, por exemplo, que se utiliza de estudos e análises que possam aí avaliar indicadores de saúde. Então, percebe, na verdade, a vigilância epidemiológica, ela vai ter aí uma série de instrumentos que ela utiliza para ver o comportamento dessas doenças. E se segura aí que a gente vai discutir esses instrumentos. No 2, ele diz o seguinte, ó, vigilância em saúde ambiental visa ao conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interfiram na saúde humana, massa, ou seja, água, ar, enfim. Recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco relacionados a doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para o consumo humano, ar e solo. Massa, exatamente isso. Desastres de origens natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores de risco e ambiente de trabalho. Beleza? Até aí tá tudo certo. Ah, Rafaela, mas no final aqui ele falou de ambiente de trabalho. A vigilância ambiental pode ser, de repente, acionada para fiscalizar algum local de trabalho que possa estar, de repente, com algum contaminante de ar, tá? Então, ela vai trabalhar aí também junto com a vigilância em saúde do trabalhador. 3. Vigilância sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. Abrange todo o controle de bens de consumo que, direto ou indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo e o controle aí da prestação de serviços que, direto ou indiretamente, estão relacionados à saúde. Massa, o conceito aqui de vigilância sanitária. Então, percebe, 2 e 3 estariam corretas. Resposta aí pra gente, letra C. Agora, vamos parar um pouquinho, né? Eu te disse que a gente entender alguns instrumentos que a vigilância epidemiológica utiliza, né? Para poder entender, por exemplo, eita, essa cidade daqui está tendo uma epidemia da doença X. Eita, nesse bairro aqui dessa cidade, a gente está percebendo ali um surto dessa outra doença. Como é que a gente pode fazer aí medidas de prevenção? Medidas relacionadas ao controle dessas doenças. Então, ele utiliza aí vários instrumentos, como, por exemplo, imprensa, ele vai utilizar estudos epidemiológicos e ele vai utilizar também o quê? A notificação compulsória, que a gente já fez um vídeo aqui, né? A gente já discutiu, por exemplo, as principais doenças de notificação. Então, só para a gente resumir, a vigilância epidemiológica, ela está focada em detecção e prevenção de doenças. Beleza? E a gente viu que ela visa, na verdade, fazer a detecção dessas doenças naquele intuito de prevenir doença e de controlar aquelas doenças ou agravos, né? De ir lá, por exemplo, e apagar aquele incêndio de um surto que está acontecendo ali de uma doença X. E, para isso, ela vai se utilizar de quê? De alguns instrumentos, como estudos epidemiológicos, como os laboratórios, por exemplo, Covid.
toda vez que um laboratório fazia um teste de COVID e o teste positivava, ele notificava lá a vigilância epidemiológica, tá? Então, algumas instituições, a própria imprensa, às vezes é chamada, né, para ir para um local para fazer uma matéria lá, e ele informa que naquele local está acontecendo ali um surto. Então, isso também é um instrumento. E um dos principais é o quê? A notificação compulsória. Então, quando a gente, profissional de saúde, flagra uma doença que é de notificação e a gente vai e notifica, a gente alimenta o SINAM e a vigilância epidemiológica se utiliza desses dados para saber, poxa, nessa unidade básica daqui, de repente estão aumentando casos de uma doença X. Nessa outra unidade, a gente está vendo aí um aumento de casos dessas outras doenças. Então, ele está detectando aí e vai fazer medidas para controle e para prevenir essas doenças. Beleza, então a gente começa a perceber que a notificação compulsória aqui, só para fazer um link, né, no outro vídeo que a gente já tinha feito de notificação compulsória, ela serve como um instrumento super importante para que a vigilância epidemiológica consiga fazer todo esse processo aí de monitorização. E o que seria a notificação compulsória? Seria aquela comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos profissionais de saúde, né, ou pelos responsáveis pelos estabelecimentos de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de alguma doença que está lá na portaria. Então, tem uma portaria específica que tem dizendo lá todas as doenças que você deve fazer essa notificação. Se ficou com dúvida, vai nesse vídeo da gente, que a gente discute, inclusive, várias doenças, e quando é de notificação semanal ou quando é de notificação imediata. Então, vamos responder aqui essa questão da Unicamp. Ele diz o seguinte, ó, em relação à vigilância em saúde, assinale a alternativa correta. Letra A notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica. A gente acabou de ver isso, né? Então, a notificação compulsória aqui é um dos principais instrumentos que a vigilância epidemiológica utiliza para saber, nesse local está tendo um surto dessa doença, nesse local daqui os casos dessa doença estão diminuindo. Então, como é que a gente sabe, por exemplo, que a gente está aumentando casos de COVID por uma cepa específica? Porque as pessoas estão indo lá e estão notificando a vigilância epidemiológica. B diz, notificação é a comunicação feita à vigilância sanitária apenas pelo médico. Então, dois erros importantes. Notificação não é feita só pelo médico, é feita por qualquer profissional de saúde, inclusive por qualquer cidadão, mas é obrigação do profissional de saúde. E não é feita a vigilância sanitária, na verdade ela é feita ao SINAM. E, obviamente, o SINAM aí tem um link com a vigilância epidemiológica, tá? O SINAM seria aí o Serviço de Informação de Agravos de Notificação. Letra C diz, vigilância sanitária tem como finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Qual é a vigilância que foca aí em doença? Vigilância epidemiológica. E, por fim, ele diz, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi transformada na Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária em 1999. Na verdade, foi o inverso. Tá? Então, foi a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária que foi transformado em hoje o que a gente chama de Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Beleza, vamos agora para essa próxima questãozinha. É uma questãozinha da CESPE que diz o seguinte, ó, leia o texto a seguir, ele vai te dar um conceito de uma vigilância e ele pede para você assinalar qual seria a vigilância correta. Aí ele diz, ó, um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Quem é que foca em doença? Vigilância epidemiológica. A resposta é a letra E. E a próxima questãozinha diz o seguinte, ó, o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças. Quando ele fala de doença ou agravo, ele está querendo falar de quem? De vigilância epidemiológica. Então, memorizou aí aqueles links, né? Ou seja, falou em doença, vigilância epidemiológica. Falou em circulação de bens de consumo e serviços atrelados à saúde, está falando de vigilância sanitária. Falou em água, ar, solo, vigilância ambiental. E falou em assuntos relacionados ao trabalho. Uso de EPI, fiscalização de indústrias para ver se os trabalhadores, enfim, estão em postura correta, estão utilizando os EPIs. Vigilância em saúde do trabalhador.
tá? Então, focou aí nesses mnemônicos, a gente acerta todas as questões relacionadas às vigilâncias. Beleza, pessoal? Então é isso. Encerro aqui contigo o nosso Aprendendo com Questões de hoje.